que é a solidão? Em um dos poemas de Camões, ele fala que o amor é um solitário andar por entre a gente. Parece estranho a gente estar entre a gente e estar solitário, mas será que a nossa vida não é esse eterno tentar preencher uma existência, talvez com outras pessoas, com livros, com o que é do que a gente gosta, e esse eterno buscar, buscar, buscar e nunca conseguir? Sobre isso, eu vou falar hoje sobre um livro que tá nos tops dos meus preferidos para sempre. Eu li o ano passado e eu fiquei mais uma vez completamente admirado e durante muito tempo sem saber nem o que comentar sobre esse livro de tão sensacional que ele é para mim. Só que ele é muito complicado de ser falado, de ser dissertado, por vários motivos que eu vou falar daqui a pouco. Esse livro é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu tenho aqui somente na versão em espanhol no meu Kindle. Falar um pouquinho dele, na verdade vou só falar em linhas bem gerais o que me chama a atenção nele, para que a pessoa possa ter essa experiência de ler um livro que, na minha opinião, é um dos mais maravilhosos que nós temos na literatura mundial. Vale muito a pena ler, apesar das dificuldades que nós temos. Não necessariamente de linguagem, de escrita, mas principalmente pelo enredo e pelos personagens, que eu vou falar daqui a pouco. É isso aí. Eu li 100 Anos de Solidão muitos anos atrás, não me lembro quantos anos foram, e devo ter lido de novo, só que ano passado eu peguei para relê-lo mais uma vez e achei uma das coisas mais maravilhosas. Eu, na verdade, li acho que em uma semana, olha que eu estava em época de trabalho, de estudos, porque realmente não conseguia parar de ler, de tão maravilhoso que esse livro foi. Eu acho que essas releituras da maturidade são muito importantes pra gente, porque a gente começa a perceber certos detalhes que o livro muitas vezes a gente não consegue perceber quando é mais novo. Como Ítalo Calvino falava, um clássico, na verdade, é aquele que a gente não lê, a gente está sempre relendo. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar se Capitu traiu ou não Bentinho. Eu mesmo, como professor de literatura, eu falo isso para os meus alunos sempre. Então eles saem do ensino médio pelo menos sabendo ou tendo lido já o Dom Casmurro. Então assim, o clássico é justamente esse. E parece que, mesmo que você tenha lido por várias vezes, ele sempre parece novo pra gente. E foi o que esse livro me proporcionou o ano passado. E como eu já tenho um espanhol também já bem fluente, você ler na própria língua faz toda a diferença. E eu pude aproveitar, assim, certas nuances que a língua traz. Então isso é muito maravilhoso. E eu sugiro que você realmente leia 100 Anos de Solidão. Quem puder ler em espanhol tá aqui, né? Não é um dos espanhóis tão difíceis de se ler, mas assim, precisa ter já o domínio da língua. Do que trata o livro? Da história de José Arcádio Buendia, que funda uma cidade chamada Macondo. E essa cidade passa por 100 anos sob a síndrome de uma espécie de solidão que todos os personagens passam. E esse José Arcádio Buendia, que é casado com Úrsula e Guarã, eles são primos e têm muito medo de que o filho deles nasça com algum problema. Notou que nesse livro tem várias cenas bastante cômicas. Eles têm muito medo de que, se eles tiverem filho, ele nasça com um rabo de porco. Isso vai ser um desfecho bem legal para o livro também, que eu não vou falar aqui para que vocês possam ler, para não dar spoiler. Aí ele está sendo motivo de chacota. Isso ainda não tinha sido fundado Macondo, né? Eles estão atravessando a selva para poder chegar nessa cidade que ele funda. Ele acaba matando um cara que depois sempre vai aparecer nos seus sonhos por ter tirado o sarro dele por causa dessas coisas. E ele funda a cidade. E com ele começa bastante dessa síndrome da solidão, porque Macondo, aos poucos, vai virando uma cidade bastante alegre, com a chegada dos ciganos que trazem muita novidade, principalmente do cigano chamado Melquíades, que tem muita inteligência, sabedoria, muito viajado pelo mundo e traz alguns conhecimentos da alquimia, dentre as várias outras. E José Arcádio Buendia fica completamente encantado
e passa a ficar fissurado com, com esses estudos. Macondo, como é muito isolado completamente do mundo, parece que tudo é novidade. Inclusive quando José Carlos Buendia chega a dizer: nossa, a Terra é redonda. Isso ele descobre através dos próprios estudos dele. A família não liga, a Úrsula briga com ele, porque ele tem deixado a educação dos filhos dele a mercê, e com isso ele passa a realmente cuidar e administrar a cidade, e se torna um grande administrador. Mas por que a solidão? Porque apesar disso tudo, ele nem é reconhecido, com o tempo ele é esquecido. E esse esquecimento dele é muito triste, é muito trágico, porque ele passa a viver debaixo de um castanheiro louco, e quando ele morre, aliás, quando tiram as amarras dele, ele não consegue nem se levantar dali para poder andar, e morre ali mesmo, completamente esquecido. Úrsula, que é a que mais vive aqui na história, tem uma parte muito triste também quando um dos seus tataranetos, dois aliás, passam, quando ela fica cega e já bem senil, demente, eles passam a pintar a cara dela, mexer com ela. Então, essas próprias pessoas que foram as fundadoras da cidade passam pelo processo do esquecimento, da solidão, inclusive em vida, porque José Arcádio Buendia, apesar de toda essa inteligência, tudo, em própria vida dele ele vai passando por isso. E tem uma outra coisa que é bem corrente aqui, que são as relações amorosas. Praticamente todas têm a sina da tragicidade. Um dos exemplos é a Remédio Isabela, que ela tem uma beleza tão extraordinária que quem a vê fica completamente apaixonado, encantado. E tem fins muito trágicos por causa disso. Fernanda Del Caprio, que se casa com Aureliano II, ela também tem uma vida assim boa antes, e é muito religiosa, muito airosa, mas que depois acaba tendo que se sujeitar ao que passa aquela família com essa síndrome da solidão. E assim, isso me fez pensar bastante coisa, porque se perguntarem pra gente qual é o nome dos nossos bisavós, muitos não vão lembrar, porque enquanto nós estamos aqui na nossa própria existência, nós temos a nossa importância para o que nós estamos fazendo agora, mas isso é tão efêmero porque se não forem essas pessoas, esses grandes gênios que deixaram nomes para a humanidade, como grandes cientistas, a grande maioria das pessoas passam pela vida e ninguém mais nem se lembra delas. Talvez eu, talvez você. A nossa existência é esse efêmero de esquecimento e solidão também. Mas eu não vou falar muito do enredo aqui para que você possa ter essa curiosidade. Eu falei mais desses dois, que na verdade são primos, do José Arcádio Buendia, que é o fundador da cidade, e Úrsula Iguarã. Na verdade, só algumas coisas, que tem algumas coisas de cômico, como eu falei para vocês, do caso que eles não queriam ter relações, por causa com medo que o filho nascesse com problema, com rabo de porco. Tem outra cena que eu acho muito engraçada também, que quando um dos, acho que é José Arcádio II, que é um glutão, come muito, faz uma disputa com uma mulher chamada Elefanta para ver quem come mais. Então tem umas cenas bem cômicas e trágicas também no livro que vale muito a pena ler. Duas coisas que para mim são de uma perfeição assim muito pouco vistas em livros, que são justamente dois pontos importantes para qualquer romance, que são os personagens e o enredo. O enredo ele é construído através de vários personagens, aqui a gente pode ver vários, e todos eles têm essa linha mestra da solidão guiando-os, e é muito bem construído, porque parece que são histórias diferentes de cada personagem, mas na verdade todos se unem através disso. Até porque todos são da descendência de José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarã. E assim, outra coisa que me chama a atenção são os personagens, muito bem construídos, cada um com a sua própria personalidade, apesar de todos serem filhos, serem descendentes dos mesmos. E mesmo que tentem tirá-los e morar longe, por exemplo, a Amaranta Úrsula, que é criada no convento, quando chega a hora dela de acabou os estudos, voltar para a família, ela também passa por todos os problemas de solidão, amor mal correspondido, ou amor assim que dá muito problema para eles. Ela também passa por isso, então não adianta. O próprio Aureliano Babilônia, ele
também é criado num convento, tentar tirá-lo, porque ele é filho também da mesma família. Então, assim, ele também não consegue escapar disso tudo. Cada um tem uma história. Por exemplo, o Coronel Aureliano, que é um dos melhores personagens que eu acho aqui no livro, tem 17 filhos, 17 Aurelianos, e todos vão aparecendo. E todos têm esse mesmo sobrenome, que em espanhol é apelido, mas são todos assassinados com o tempo também. Mesmo esses 17 filhos do Coronel Aureliano. Então, assim, vale muito a pena a leitura por causa dessa perfeição da escrita. É muito perfeito realmente, enredo maravilhoso que prende a nossa leitura. Só que vem uma das dificuldades, que é conseguir guardar todos os personagens, porque são muitos. E assim, vão juntando, por exemplo, José Arcádio, tem José Arcádio Buendia, Arcádio, José Arcádio II, e os nomes são muito parecidos. E aí eu dou uma dica para quem quer ler, ou pega, como eu peguei aqui, ó, uma árvore genealógica da internet, ou você mesmo pega, faz a sua própria árvore genealógica. Apareceu um personagem, você vai fazendo as ligações e os graus de parentescos entre eles. Porque chega uma hora aqui do livro, vai ficando bem difícil você entender quem é filho de quem, neto, tataraneto de quem. Porque são 100 anos de pessoas que vão tendo filhos, e nomes são parecidos. Graças a tudo isso, então torna um pouco mais difícil o entendimento dos personagens. Mas o que não torna difícil a leitura da história, do enredo. Até porque são enredos até diferentes de cada personagem, que tem aquela ligação, como eu falei para vocês. Mas essa diferença de personagens pode ser que dê um pouco de dificuldade. Mas já falei para vocês, ó, peguem uma árvore genealógica que acha bem fácil na internet. Tem várias. Essa que eu peguei ainda dá um resumozinho de cada personagem, para que a gente não esqueça. Porque quando eu estava lendo, às vezes, pô, esse daqui é o que mesmo? Então eu olhava aqui e lembrava o que cada personagem era, quem era filho de quem. Então foi isso, esse vídeo. Eu espero que realmente você leia, porque é um livro que mexe muito, é muito bom. Essa tragicidade de cada personagem faz com que nós entremos numa catarse, como diz Aristóteles na Poética. Então é isso por hoje. Espero que, para quem leia, que releia, porque é um grande clássico. Espero que você aproveite bastante e se desafie a ler esse grande clássico da literatura, que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. É isso e até a próxima.